Eu vou dar uma informação, vou fazer uma propaganda do Abelardo Camarinha da Rádio 950 de graça para eles. Você tem que me ouvir aqui na 730 Dirceu AM e na 959 Diária FM, o José Urcílio. Mas para saber o que o José Urcílio fala e o que se ele tem razão, você tem que ouvir o seu Abelardo Camarinha também na Rádio 950, a rádio dele, aonde ele fala mentiras, aonde ele calunia, aonde ele xinga, aonde ele mostra o quão desequilibrado é um homem quando ele perde tudo na vida. E ele perdeu o que é mais essencial, se é que um dia ele a teve. Ele perdeu a vergonha. Ele perdeu a vergonha. Por isso é que ele está respondendo, dizendo e falando. Se eu fosse esse Abelardo, se eu fosse não, Isola, jamais queria ter um caráter desse. O Abelardo Camarinha, se ele fosse o bambambam, como ele dizia, vai no fórum e marca com o José Urcílio qualquer hora. Não confia no Fórum de Marília, que eu não confio? Vamos no tribunal, faz igual o José Urcílio fez. Vai no Tribunal de Justiça, vai no STF. E o STF ontem decidiu mentiras, calúnias, invenções, safadeza. Uma vergonha. Não é o José Urcílio que está falando. É o tribunal, a última instância do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Tem uma reportagem do Gustavo Cini. Vamos ouvir, Gustavo. Na mira da Justiça, Abelardo Camarinha ganhou mais um processo criminal e vai responder por calúnia, podendo pegar até 2 anos de cadeia, além de pagamento de multa e ter o mandato de deputado federal cassado. A decisão unânime é do Supremo Tribunal Federal e coloca o ex-prefeito como réu em ação judicial movida pelo jornalista José Urcílio, vítima de mentiras e calúnias, junto com o ex-delegado seccional de Marília, Roberto Terraz, na ocasião da morte do filho do ex-prefeito. Ouça agora trechos do pronunciamento do ministro Eros Grau. E aqui há um discurso em que, por exemplo, diz, tem dois responsáveis, chamam-se fulano e ciclano, o segundo falso jornalista, José Urcílio, que atacou a honra de minha família. São responsáveis e suspeitos, vou repetir, pela tragédia que se abateu sobre um filho. Está falando aqui um pai que só ajudou Marília, que só deu sua vida por Marília, chama-se Terraz, e o falso jornalista José Urcílio, que provocaram essa tragédia. Eles atacaram um menino covardemente de 23 anos e por aí vai. Há uma imputação efetivamente de prática do crime de homicídio. A inicial pormenoriza os fatos imputados ao querelado, possibilitando-lhe o exercício da ampla defesa. É fora de dúvida que o querelado praticou crime de calúnia, sim, ao imputar ao querelante falsamente fato definido como crime, o artigo 138 do Código Penal. Colhe-se dos excertos acima transcritos, extraídos de diversas reportagens, que o querelado atribuiu ao querelante a participação no homicídio de seu filho. A acusação do crime por crime de difamação não procede. O querelado afirmou vagamente que o querelante seria falso jornalista. O crime de difamação pressupõe para sua concretização ofensa à honra objetiva, à reputação concreta. Não houve, no caso, a imputação de fatos certos e definidos. Por outro lado, o pedido alternativo, no sentido de que os fatos acima sejam tipificados como injúria, está prejudicado ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Muito bem. Vamos fazer um parênteses nesse ficha suja do Abelardo Camarinha. Porque os outros políticos processados, eu acompanho a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Rede Globo, a Rede Record, todas as reportagens que saíram dos fichas sujas do Congresso Nacional, fichas sujas por desvios, por improbidade administrativa, por corrupção, por roubo do dinheiro público. Agora, só um político dos fichas sujas, e o Camarinha é o segundo do Brasil, só um, que é ele,
Ele é o único que responde por atentados, por crimes comuns do Código Penal, por crimes sujos. Não é só por mentira. Falar, ele fala, sempre falou. Caluniar, ele sempre caluniou. Difamar as pessoas, ele sempre difamou. Injuriar as pessoas, ele sempre injuriou. Ele fez e construiu a sua carreira de político xingando todo mundo, destratando, ameaçando. Ele xinga toda hora e todo dia o prefeito Mário Bugarelli. Se o prefeito Mário Bugarelli não faz nada, se ele não liga para isso, ele pode, tem o seu direito. É um comportamento do prefeito Mário Bugarelli. Ele xinga todos os dias também vereadores, políticos, ex-prefeitos. Nenhum deu resposta. Pouquíssimos dão respostas. Nós, por decisão de ética, de liberdade, resolvemos dar respostas para mostrar as mentiras. E o que nós fizemos nos últimos 6 anos? Foi mostrar a realidade dos fatos. E aí nós viramos vítimas da truculência. O que é a truculência? O Abelardo Camarinha vai responder no Supremo Tribunal Federal, ação penal, como mandante do incêndio aqui no Jornal Diário, nas rádios Diário FM e Dirceu AM. Por quê? Os bandidos que estão presos, quem são os bandidos? Amaury Campoy, Bruno Galdense Coércio, Amarildo Barbosa, pegaram 12 anos de cadeia, de cana. E eles eram quem? Eram funcionários públicos no gabinete do Abelardo Camarinha, do Vinícius Camarinha e da Prefeitura Municipal de Marília. Foram eles que entraram aqui na calada da noite em 2005 e botaram fogo no prédio. Para quê? Para tentar calar a boca do José Orcílio. Foram eles também que fizeram vários ataques às empresas, que bateram nos repórteres, que espancaram José Orcílio com seus capangas na madrugada. E o que nós fizemos? Nós protocolamos denúncias aqui em Marília. Aqui em Marília, por exemplo, o juiz Décio Divanir Mazeto. Nada contra o juiz Décio Divanir Mazeto, mas ele tem que ter imparcialidade para julgar o José Orcílio e para julgar o senhor Abelardo Camarinha. Por que ele tem que ter imparcialidade? Porque o juiz Décio Divanir Mazeto, que é um juiz de Marília, conhece a cidade, e cujo seu filho, Cristiano Mazeto, é advogado do Abelardo Camarinha, e cujo também tem que se levar em consideração que o juiz Décio Divanir Mazeto estava fazendo um processo contra o José Orcílio, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ganhamos no mérito, a ação dos juízes. E essa ação que o Supremo agora anulou a sentença de em primeira instância e que vai fazer com que o senhor Abelardo responda pela calúnia, essa ação tinha sido julgada extinta aqui em primeira instância pelo juiz Décio Divanir Mazeto. Não é assim que se faz justiça. E eu me rebelo sim, e eu recorro sim, e eu vou no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu vou na Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, e eu faço denúncia no Conselho Nacional de Justiça, e eu assino, e eu vou atrás dos meus direitos, porque só assim nós vamos ter uma sociedade onde os direitos do José Orcílio sejam respeitados, como os direitos do senhor Abelardo Camarinha, como os direitos do senhor Décio Divanir Mazeto, como os direitos de qualquer trabalhador, de qualquer cidadão. Nós temos prerrogativas. O político tem as suas prerrogativas, o juiz tem as prerrogativas dele, o jornalista tem as suas prerrogativas de liberdade. O que nós não podemos é nos amedrontar. E nós estamos conseguindo ao longo dos anos, com muito custo, com muito trabalho, com muita determinação, com muita ameaça. Eu não ando na rua de noite, porque senão eles me matam. O meu filho não sai de casa sozinho, porque o meu filho foi quase sequestrado dentro da sua escola em 2007. Eles foram sequestrar o meu filho de dentro da escola dele.
Eles ficaram perseguindo nos últimos anos a minha família. Eles destruíram a minha família, destruíram a empresa, mas não destruíram a nossa dignidade.